Graças a Deus, amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor. E o texto que estaremos estudando é o Salmo 23, né? Sou o reverendo Juan Vieira, então estamos aí nesse momento para estudarmos a Palavra do Senhor. Salmo 23, Salmo de Davi. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo, ele é algo na Bíblia muito importante. É uma coletânea de cânticos, né? São 150 salmos, seriam 150 cânticos, né? Por que é um salmo? Na verdade, é a expressão, né, do coração de quem escreveu, né, e do seu relacionamento com Deus e com o cotidiano da vida, né, com os problemas da vida, as intempéries da vida, a questão das práticas da vida, né, todas as questões relacionadas à vida. Então o salmo é a expressão realmente, né? Quando nós vemos alguém escreve uma música, geralmente a música relacionada a alguma coisa que ela está passando, seja questão de relacionamento familiar, amoroso, de filhos, e assim, né? A música ela retrata muitas coisas, músicas comuns que nós, não sei, a música eclesiástica, ela retrata exatamente sobre a vida lá fora. E a música, os cânticos relacionados ao relacionamento com Deus, elas tratam realmente dessa questão do relacionamento com Deus e de pessoas. Então os salmos, né, eles são exatamente isso, né? E o Salmo 23 é o Salmo de Davi, né? Ele era pastor de ovelha, então ele faz uma analogia, né? Ele coloca Deus como pastor, né? E ele faz esse intercâmbio, né? Essa ideia de ele era um pastor que cuidava de ovelhas, então Deus sendo pastor que cuida de cada um de nós. E é interessante esse intercâmbio que ele fez e traz alguns ensinamentos importantes para nós, né? E assim, embora seja um salmo pequeno, né, mas tem muitas informações importantes, né? Eu creio que quando nós damos um texto da palavra do Senhor, nós conseguimos trazer a lume, né, muitas coisas, né, mas não conseguimos, tenho certeza, não conseguimos trazer todo o conhecimento do texto, né? Trazemos muitas coisas importantes. Então, porque cada momento que nós lemos, nós percebemos que eles nos edificam, né, nos ensinam, né? Depende às vezes do momento que nós estamos vivendo, né? Nós vemos aquele salmo e às vezes passa batida e a gente fala assim, não falou nada comigo, né? Falou pouca coisa comigo. Mas às vezes vivemos momentos, situações difíceis, quando nós lemos o salmo, nossa, parece que escreveu para mim. Não é assim que nós sentimos? Então, o salmo tem esse poder, né? Porque é o relacionamento de povo de Israel, no caso aqui Davi, com Deus, né? E eu estava vendo, o Dr. Russell Shedd aponta que é um salmo de relacionamento entre Deus e Davi, né? E por isso que tem 17 vezes a questão eu, né? Para mim, no caso aqui, o Senhor é meu pastor, né? E é relacionado a Deus 13 vezes, quer dizer, são 30 incursões, né, da ideia do relacionamento de duas pessoas, Deus e Davi, né? Então ele torna-se um salmo interessante porque é um salmo que trata da questão da relacional. E nós queremos já destacar alguns pontos importantes aqui nesse salmo. Primeiro ponto que Davi retrata que Deus, né, como pastor, né, um pastor cuida das ovelhas e em momentos de tranquilidade, né, momentos de normalidade, a ovelha está sendo cuidada pelo pastor, né? A ideia são 3 verbos: faz, repousar, em pasto verdejante, leva-me junto para a água de descanso, refrigera a minha alma. São 3 verbos aqui, né, importantes, relacionados a que o pastor cuida da ovelha na questão da normalidade, né, local apropriado, né, alimento, né, a ideia do alimento, a ideia da água e a ideia do descanso, né. Então o pastor cuida da ovelha nesses momentos assim que ela passa e cuida dela. Mas também o texto apresenta para nós que o pastor cuida da ovelha também em momentos de dificuldade, né, de dificuldade. A ideia de unge a cabeça com óleo, o óleo era usado com função medicinal, né, para questão de curar as feridas, né? Muitas vezes a ovelha acaba se ferindo, né, uma ferindo a outra, né, e aí é necessário o remédio, né, para que
para que venha assim tratar essa questão das feridas das ovelhas. Então unge a cabeça com óleo, né? A ideia de curar, né? O óleo era muito usado por uma questão medicinal, é usado em outras situações também. Era ungido, quando um rei era ungido, era com óleo, né? Alguém quando chegava numa casa do outro, ele era assim atendido com a ideia de óleo, né? Numa festa, de que estava sendo bem recebido naquele local. Mais especificamente aqui nós entendemos que a ovelha era tratada, né? Que o óleo aqui traz para nós a ideia de medicinal, para curar as feridas, ok? Outro ponto é que guia-me, né? O texto vem dizendo aqui, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E porque a ideia de refrigerar a alma, né, e guia pela vereda da justiça, que é em veredas justas, quer dizer, em caminhos que são necessários, né, e que às vezes, assim, a ideia de que o caminho, além de ser necessário, é aquele caminho que não tem assim, um caminho, não existe caminho alternativo, é aquele caminho justo, o necessário, tá? Então guia a ovelha por aquele caminho necessário, né? Outro ponto é preparas uma mesa na presença, versículo 5, dos meus adversários. A ideia de preparar a mesa na presença dos adversários é a ideia de que a ovelha, ela recebe o alimento, né? Ela é alimentada também, não somente no momento da facilidade, né, no tempo de normalidade, mas ela recebe o alimento no momento de dificuldade. Então, o alimento é recebido, às vezes, no momento de dificuldade. Às vezes, sim, a ideia que o texto vem passando para nós aqui, preparar uma mesa na presença dos meus adversários, é de que a ovelha ela está sendo atendida, cuidada, com predadores perto, né? Ela está sendo cuidada com predadores em volta, né? Em volta dela. Então, o pastor está cuidando dela. Então, qual o resultado disso, né? O resultado disso é que o texto, versículo 4, fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, não temerei mal nenhum. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja sendo cuidado, como a ovelha está sendo cuidada, e não é em local tranquilo, né? Já não é passos verdejantes, já não é águas tranquilas, já é momento de dificuldade, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, que às vezes era comum o pastor pegar a ovelha, tirar do local, porque aquele pasto ali já cessou, né? E aí tem que levar em locais mais, né, inóspitos, mais difíceis, e mesmo que a ovelha ande para aquela situação difícil, a ovelha vai porque confia no pastor, né? O texto está dizendo exatamente, a ovelha vai porque confia no pastor. Então a ovelha não teme, ela segue o pastor, né? Ela vai onde o pastor realmente designa. Então, a confiança da ovelha no pastor. E aí por que essa confiança, né? Tu estás comigo, bordão e cajado. Presença, proteção e cuidado. Então, essa era a situação da ovelha. Então, Davi descreve a situação do pastor e da ovelha, essa relação do cuidado, mesmo em situações difíceis, né? A ovelha era cuidada, né? Alimentada, tinha água em situações de normalidade, mas também muitas vezes, a ovelha passava por situações de doenças, né? E muitas vezes ela recebeu alimento em locais difíceis, né? Inóspitos e cheios de predadores, né? Então o texto traz isso para nós. Vamos fazer algumas aplicações para nós hoje, né? Importantes, algumas aplicações para nossos dias. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos assim entender o seguinte, que Deus ele tem cuidado de nós, né? Nós somos o povo do Senhor, né? O Senhor é nosso pastor, né? E Ele está cuidando de cada um de nós, né? Nós temos essa certeza do cuidado do Senhor para as nossas vidas. Então, amados, e na maioria das vezes a nossa vida é a vida que nós passamos por passos verdejantes, sim, né? Águas tranquilas de descanso, sim, né? A nossa alma, nosso coração é acalmado, né? Deus está refrigerado na nossa alma. Então a primeira aplicação que nós podemos fazer é que muitas vezes a nossa vida ela passa por momentos de tranquilidade, sim, né? A presença de Deus em família, no meio, nós trabalhamos nossa vida durante a semana, e durante o final de semana estamos em casa, ou estamos na igreja, né? Quando nós íamos para a igreja, né? Estávamos na igreja, às vezes um encontro social familiar, às vezes um passeio. Então a nossa vida ela tem um lado de muita tranquilidade, sim, né? Passos verdejantes,
de momentos de tranquilidade, temos momentos de tranquilidade sim, mas também nós podemos aplicar para nós hoje que a nossa vida às vezes passa por momentos difíceis, né? Que é necessário óleo, né? É necessário óleo, né? Nós não podemos negar que às vezes é necessário óleo. É a questão medicinal, né? A questão dos remédios, questão medicinal, seja para cuidar da nossa parte física, até mesmo da nossa parte emocional, né? É necessário os cuidados, né? Dessa parte física e emocional. Nós passamos por momentos assim. Mas outro ponto também, que outra aplicação que eu gostaria de fazer, é que além de Deus nos cuidar no momento de facilidade e também cuidar de cada um de nós no momento de problemas de saúde, seja física ou emocional, mas também nós podemos entender que Deus tem cuidado de nós, né, em momentos difíceis, né, passando às vezes por situações difíceis. Né? Quando fala aqui vale da sombra da morte, a tradução do hebraico é difícil às vezes, né? Então esse termo vale da sombra da morte é como se fosse um local que, tipo assim, apagar a luz e não vemos a saída, né? É um local que não conseguimos ver uma saída, onde nossos olhos estão realmente vendados e não conseguimos ver uma saída para a situação difícil, né? A ideia de vale da sombra da morte é tipo assim, chegou aqui e não tem o que fazer, acabou o recurso, não tem o que fazer mais, seria isso, né? Mas aí, amados, o texto fala para nós que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a ideia de que Davi falando que a ovelha confiava no pastor mesmo nessa situação difícil. Então é Davi falando exatamente, mesmo passando por uma situação difícil, a ovelha está confessando, quer dizer, Davi confessando que ainda que eu passe por situação dessa aí, eu não temerei mal algum. Por que não vai temer mal nenhum? Talvez a aplicação que nós temos que fazer hoje. Por que nós não devemos temer quando nós passamos por situações onde apagar a luz, onde não vemos saída mais? Né? Por que nós não devemos temer? O próprio texto fala para nós, tu estás comigo, presença do Senhor. Né? Deus está conosco. Né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O que é bordão? É um elemento de proteção, né? Arma de proteção. Cajado, a ideia do cajado consola, o cajado ela cuida da ovelha, né? A ideia de que o pastor usa o cajado para cuidar de cada ovelha pessoalmente, particularmente. Então, amados, essa terceira aplicação, né, que nós podemos fazer para nós hoje é que Deus está conosco, né? Ele tem nos protegido, Ele nos protege, por isso nós devemos confiar. E aí o cajado, realmente, ele nos consola de forma pessoal, particular. É por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, que Ele te recompensará. E eu deixei o versículo 6 por último de propósito, né? De propósito porque aí Davi faz uma declaração, né? E aí já não é mais a ovelha e o pastor, né? Na verdade é Davi falando para o Senhor, né? Ele fazendo uma declaração do Senhor depois da ideia da confiança que ele tinha no Senhor. Ele fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então ele tinha certeza da bondade e da misericórdia de Deus sobre a vida dele, né? Bondade e misericórdia certamente seguirão ele todos os dias da vida dele. Quer dizer, enquanto ele viver sobre a face da terra, a bondade e misericórdia do Senhor estará sobre a vida dele e ele estará utilizando dessa bondade, dessa misericórdia. Né? E aí, amados, a bondade e misericórdia para a vida, e aí, amados, a ideia de estar na casa do Senhor para todos sempre, presença do Senhor pela eternidade. Presença do Senhor pela eternidade. Então, essa é a aplicação final que nós podemos fazer para nós hoje, né? Que a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas. A bondade e misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. E que automaticamente nós devemos refletir essa bondade, essa misericórdia para as pessoas que estão próximas de nós. Né? Para os dias da minha vida, né? Para a minha vida e para a vida de quem está perto de nós. Bondade e misericórdia. Se nós formos olhar para Davi, né? Davi era um homem que ele tinha a ideia da bondade e misericórdia muito forte no coração dele. Né? Saul intentou contra a vida dele, né? Ele poderia ter matado, Saul não matou, né? Bondade e misericórdia. Né? A sua esposa, Mical, complicada, e ele poderia também, né? E assim, realmente ter usado de justiça com ela, e ele foi tranquilo com ela. O seu filho, né?
Absalão terrível, terrível. E ele, assim, meio que ele chorava pelo filho, né? Então, bondade e misericórdia é algo que permeou a vida de Davi o tempo todo, né? O tempo todo. Bondade e misericórdia. Então, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí, automaticamente, ele não construiu o templo de Jerusalém, mas ele ajudou Salomão a preparar para que o templo fosse construído e aí Israel pudesse estar adorando o Senhor na casa do Senhor, né? A ideia de ele trouxe a ideia do templo, né? A ideia do tabernáculo e o templo, né? Então Davi foi aquele que preparou, né, do tabernáculo para o templo, né? E os salmos, né? Os salmos, os cânticos, ele preparou para que isso fosse cantado, né? Para que Israel pudesse cantar esses salmos, né? E o Salmo 23 é realmente uma linda melodia, falando de um Deus que cuida, né, o tempo todo, né? E nós somos ovelhas, e Deus tem cuidado de nós. Então Davi expressa exatamente isso, essa bondade e misericórdia de Deus sobre a vida dele, e ele reflete essa bondade e misericórdia sobre as pessoas que estão perto dele, né, e sobre todo Israel. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, né? E nós possamos lembrar sempre que Deus cuida de cada um de nós na normalidade, Deus cuida de cada um de nós nos momentos difíceis, né, nas dificuldades, seja na questão das doenças físicas e emocionais, e seja nas questões de recebermos o alimento, quer dizer, ganharmos nosso pão do dia a dia no momento de adversidade, de dificuldade, e nós temos a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus nos fortaleça e faça de nós, né, homens e mulheres, né, que estejamos que tenhamos a certeza da companhia do Senhor sobre as nossas vidas para todo o sempre. Deus nos abençoe.